Olá! Entre os ensinamentos de Jesus, há alguns em particular que muito incomodaram os poderosos do seu tempo. Por exemplo, aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. A gente vê isso em Lucas, capítulo 22, do versículo 24 a 38. Há também outra citação muito bela: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. De João, capítulo 15, a partir do versículo 13. Essas lições de Jesus se encarnaram de modo surpreendente na vida de São Pedro Claver, o santo servo de Deus que recordamos, fazemos memória hoje. Esse discípulo fiel nasceu no ano 1580 e teve seu encontro definitivo com Deus no ano 1654. Seus esforços e doações de vida foram todos eles canalizados para o cuidado e socorro dos negros escravizados que chegavam na América do Sul, vindo da África. Na época, infelizmente, um acordo de morte e de desamor reinava na sociedade, onde os negros não eram considerados seres humanos. Por 35 anos, São Pedro expressou um amor e compaixão sem limites por esses filhos de Deus, pobres e abandonados. Seus biógrafos dizem que ele seguiu na íntegra o conselho do grande pensador Alonso Rodrigues, que dizia, olha só, buscai a Deus nos homens e os sirvam como sua imagem e semelhança. Olha só que coisa linda. Seu primeiro encontro com alguns missionários jesuítas ocorreu pela primeira vez em Barcelona e, na época, ele era apenas um jovem estudante universitário. Ali, então, se sentiu atraído e tocado pela voz de Deus. Pediu ingresso e foi acolhido na congregação. Era, então, o ano 1602. Mesmo como seminarista, se tornou muito famoso por suas virtudes. Ali mesmo já se podia notar em seu coração o desejo de fazer algo muito mais concreto por amor a Deus. Após ser aconselhado por um orientador espiritual, ele partiu em missão para a América Latina, conhecida na época como o Novo Mundo. São Pedro, com muita docilidade, acolheu a sugestão desses conselheiros, partindo então no ano 1610 em missão para a Colômbia. Mesmo sem ter concluído os estudos teológicos, em 1616, o santo foi para Cartagena, na costa do Caribe, e ali então foi ordenado sacerdote. Desposou essas terras e esse povo com muito amor e zelo até o fim de sua vida. Ali serviu e amou os pobres e os escravos que eram trazidos da África pela maldade dos poderosos deste mundo. Havia 2 portos espanhóis que eram autorizados a receberem escravos. Na época do santo, estima-se que cerca de 10 mil seres humanos negros escravizados passaram por esse porto. Na maioria das vezes chegavam em condições terríveis, com fome, sede, doentes, feridos por agressões, ou entre eles mesmos, ou efetuada por marinheiros na embarcação. O santo então era como que um analgésico de Deus para esse povo, e ficava ali sempre esperando o desembarque no cais do porto, levando inclusive alimentos que conseguia pedindo na rua. Quando prestava esses serviços, era sempre ajudado por ex-escravos que, também sensíveis, atuavam como intérprete. São Pedro subia nos navios e cumprimentava com amor aqueles sofridos seres humanos que estavam destinados, infelizmente, à escravidão. Depois, distribuía alimentos, água e remédio, fazia curativo nos feridos que haviam sido agredidos por soldados da embarcação, ou mesmo por outros presos, porque eles brigavam entre eles. São Pedro sabia que havia muitos compradores esperando essa nova remessa de seres humanos escravizados, de modo que seriam vendidos e levados embora muito depressa. Assim, então, ele agia com muita rapidez, preparando e batizando todos aqueles que desejavam. Servia ainda nos hospitais, ou inclusive para leprosos. Ainda cuidava de prisioneiros de guerra. Como a gente pode ver, era um homem incansável na sua tarefa, na sua missão de amar e de servir. Em 1650, a região dos Santos sofreu uma forte epidemia de peste, e São Pedro Claver foi uma das várias vítimas fatais dessa epidemia, essa peste, justamente depois de ter atendido muitos outros pacientes com a mesma enfermidade. Esse coração fiel foi beatificado pela Igreja no dia 16 de julho do ano 1850, em Roma, pelo Papa Pio IX, e canonizado no dia 15 de janeiro do ano 1888 pelo Papa Leão XIII. Que Deus nos ajude, meus irmãos, por intercessão dessa fiel alma esposa do Senhor, a sermos verdadeiros cristãos, fiéis testemunhas do amor e da misericórdia no mundo e na realidade atual em que vivemos. Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel, diga com fé: São Pedro Claver, rogai por nós.